Se você bater só pro tananana, eu já não gravo aqui. Porque 2 só pro tananana não dá. Olá pessoal, eu sou o Flávio Gieri Filho, um dos fundadores da Inteligência. Estou aqui com os sócios, vou se apresentar daqui a pouco. Hoje eu sou CEO da Inteligência e também CCO, responsável pela consultoria, pelos negócios de sustentação e projetos. Fala pessoal, sou o Rafael Fávaro, um dos fundadores da Inteligência, junto com o Flávio, o Jonas e o Jamir. Atualmente eu estou como CMO da Inteligência, responsável por toda a área de marketing, a área de sucesso do cliente e a parte de produtos e inovação que veio para baixo de mim recentemente. Sou o Jonas, também um dos fundadores da Inteligência. Hoje eu estou na posição de CEO, como responsável pela diretoria administrativa e de RH. Também fui o primeiro consultor da Inteligência. Eu falo com bastante orgulho. Pegando o gancho, meu nome é Jamir, também sou um dos fundadores da Inteligência. Hoje sou representante responsável pela área de sucesso do cliente e vim com o Jonas contar como segundo colaborador da Inteligência. Um belo dia estava eu trabalhando como consultor, liguei para o Flávio, falei, Flávio, tudo bem? Você estava na Sescorp ainda, né? Cara, vamos montar uma empresa? Como assim? Falei, tem essa oportunidade aqui, a gente monta a empresa em paralelo às nossas atividades, porque montar uma empresa é uma coisa custosa, que demanda tempo e tudo, e nós não tínhamos capital para montar uma empresa. Então Nem conhecimento. Nem conhecimento. Aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos construindo ela pouco a pouco, né? E em paralelo vamos seguir com a nossa vida de consultores. Posso complementar? Aí quando o Rafa me chamou pra gente conversar, a gente foi tomar um café, pertinho de onde é a nossa sede. Quando ele falou isso, eu já estava com o CNPJ da Inteligência aberta, e já estava estudando administração, porque eu tinha vontade de empreender, né? E aí o Rafa trouxe isso, eu falei, puta, juntou a fome com a vontade de comer. E a gente conseguiu já antecipar algumas coisas nesse processo. Foi muito interessante, porque foi muito desafiador. Foi a primeira venda que a gente fez de verdade, então tivemos que conversar com quem estava querendo contratar, que era um parceiro na época que estava intermediando ele, que tinha um contrato com o cliente final, né? E a gente nunca tinha feito uma venda como papel de vendedores mesmo, de comercial. Então foi muito interessante, mas até para vender a gente teve que começar de fato a organizar o time, né? E aí a gente começou a pensar em nomes, quem que a gente vai trazer para essa demanda? Não dá para ser alguém caro que a gente não consegue cobrar tanto, também não vai conseguir pagar. Tem que ser gente de confiança. Gente de confiança no potencial, que a gente sinta que vai estar com a gente por um bom tempo. E aí foi quando a gente, pensando em nomes, eu tinha participado do processo de formação, inclusive do Jonas e do Jamir, na Sescorp, quando eles eram consultores trainees. Logo depois apareceu uma oportunidade de projeto para ambos, em momentos diferentes, onde eles foram trabalhar com o Rafa, seja aqui no Brasil ou na Venezuela, né? Jamir foi trabalhar comigo na Venezuela. E aí o Rafa já tinha contato com ambos, já tinha desenvolvido o relacionamento. E aí foi legal, porque foi natural a gente pensar nos nomes do Jonas e do Jamir. E aí foi quando a gente propôs para eles individualmente isso. E aí eles toparam a ideia, a nossa até então maluquice, né? A gente com 25, 23 anos, 27 anos de idade ali, querendo construir um negócio, eu nem sabia o que era um negócio direito, mas muito afim de construir algo juntos. E aí quando o Jamir e o Jonas toparam, o Jonas chegou, não vou lembrar a data certinha, mas se não me engano foi 25 de setembro de 2009, alguma coisa assim. O Jonas topou, logo depois o Jamir já topou, e aí foi uma questão de 5, 6 dias para ambos irem para o projeto lá em Vitória, né, e a gente começar de fato essa jornada, né? É isso aí. Foi desafiador, mas com pessoas de confiança a gente conseguiu chegar onde a gente queria e aonde a gente vai querer estar ainda. Agora os detalhes desse projeto, quem vai poder contar com riqueza é o Jamir e o Jonas, que eles conduziram de cabo a rabo todo o projeto lá. Um adendo que eu gostaria, né, quando eu recebi o convite
né, tanto do Rafa quanto do Flávio, é engraçado, né? Porque, querendo ou não, ainda alguns anos, né? Já, claro, alguns anos já de SAP, de experiência, né? Para você tomar uma decisão de abandonar uma consultoria, né, fechada e você aceitar um desafio de começar algo do zero, é porque você tem que ter uma confiança, uma empatia, um sincronismo, né? Dos pensamentos, de caráter, de virtudes, né? Da personalidade das pessoas que casou. Então, foi fácil, né? Tipo, não foi muito doloroso ou pensar demais, né? Quando você recebeu, porque você já tinha essa confiança, já tinha esse relacionamento, você já tinha essa proximidade e você vê que você sente, eu não sei como é que você consegue explicar, você consegue sentir que aquilo seria um passo de alguma coisa muito grandiosa, né? Que até hoje a gente tem aqui, a gente chama cada um de irmão, né? De brother, de maninho, porque a gente teve essa relação cada vez construindo cada vez mais, né? Então, era só um adendo mais de como que foi fácil, né? Não foi doloroso nem nada, né? É engraçado como que a gente lembra onde a gente estava, onde eu estava quando o Flávio me ligou para falar sobre esse desafio, sobre essa maluquice, né, que foi falado. E só encontrando mais dois loucos também para aceitar e seguir com esse sonho que a gente já tinha há bastante tempo, até antes mesmo dessa ligação, dessa oportunidade que a gente teve. E a gente sempre tomou cuidado de ser tão correto, sabe, de fazer as coisas tão certas assim desde o início, que eu lembro da minha conversa com o meu diretor da consultoria que eu estava trabalhando, que foi o Flávio acho que me ligou num sábado, acho que foi uma segunda-feira conversar com ele. Eu falei, ó, X pessoa, a gente tem essa oportunidade. Eu tô praticamente decidido, a gente é algo que a gente vinha falando há bastante tempo e me chegou. Aí eu lembro dele falando assim, falou, ó, eu acho que esse é o melhor motivo para você seguir, para vocês começarem, porque não por alguma outra justificativa talvez eu não iria aceitar não, mas dessa forma é algo que vocês estão sonhando que vai começar, vai para cima. No tanto que quando a gente terminou esse projeto que a gente foi agora que tinha ido de Vitória, o próximo projeto foi um convite desse diretor que trabalhou com a gente e a gente já conseguiu alocar todo mundo que estava lá, todos os consultores na época, nesse outro projeto. E formar mais pessoas também. Então sempre casou tudo tão certinho, a gente tomou tanto esse cuidado que acabou acontecendo e as coisas foram se encaixando, sabe? Eu fui o consultor de folha, o líder de folha, Jamiro de time. Eu fazia parte de gestão e relacionamento com o cliente do ponto de vista comercial. A Rafa trouxe a oportunidade, né? Ele trouxe o lead e depois também fez o acompanhamento técnico. Então, teve momentos, quem ficava presencialmente, full time, né, com o cliente fazendo o projeto, era o Jonas e o Jamir. Eu ia pontualmente, foi um projeto super desafiador, porque o projeto, há 15 anos atrás, a prática de RH no mundo SAP não estava bem desenvolvida. Apesar de já ter um bom tempo, não era tão difundida. Então, os projetos eram conduzidos como se fossem projetos de outros módulos e não dava certo. Então, a gente tinha muita discussão para a gente conseguir levar o parceiro e o cliente para uma linha que atende o RH. Né? Tem muitas especificidades, principalmente quando a gente fala de time, de folha, por conta dos acordos coletivos, tem N impactos ali que não são comuns fora do mundo do RH. Então a gente tinha muita discussão acerca disso, e aí naquela época era divertido, porque a gente era todo mundo jovem, não tinha filhos e tal, mas era praticamente na reta final, eu ia todo final de semana para lá, acompanhar o Jonas e o Jamir, e eles estavam trabalhando quase 24/7, e a gente ia lá conversar, conduzir as coisas com o cliente, o Rafa na retaguarda dando apoio, Gerando novas oportunidades, gerar oportunidades, as coisas acontecendo, então assim, foi mais ou menos isso que a gente fazia, né? Do ponto de vista de liderança em loco, foi muito interessante, porque desde o começo o Jonas já começou a demonstrar ali que ele tinha um viés, né, de liderança técnica também, de liderança do projeto. Enquanto eu não estava presente, era o Jonas que estava conduzindo,
essa parte de liderança, e o Jamir na retaguarda já trabalhando em sucesso do cliente, desde aquele momento praticamente. Né, Jamir? Fazendo, né, Fazendo meio de campo, meio de campo, assim, conversando, né, sendo Não, o cara que contagiava, né, as pessoas no entorno, igual ele faz até hoje, né? E a gente conseguiu, acho que desde o começo ele entender um pouco de como que a gente ia atuar até na inteligência, que depois isso meio que virou papel e responsabilidade de todos nós, por muito tempo na inteligência, né? isso me marcou muito o que você falou aí nessa parte de gestão, porque na época do projeto éramos bem mais novos, não tinha barba, não tinha cabelo branco, tinha mais cabelo. Não, essa parte não, né? Tinha. E a gente chegou no momento, era uma implementação do zero, né? Cliente que não conhecia a ferramenta, parceiros que não conheciam muito o mundo SAP, e chegando duas pessoas novas, Com né? meio projeto andado, né? Sim, e o pessoal não entendia a responsabilidade que tinha. E essa característica do Jonas, né, ela foi muito importante no apresentar a ferramenta, apresentar o mundo de HCM para o cliente e para os parceiros, para o pessoal ver o quanto que era impactante para o negócio e para o projeto em si, colocando as suas particularidades, né? Isso gerava vários cenários onde eu tinha que fazer os apaziguamentos, o Jonas eu era na emoção e o Jonas era na razão. E a gente conseguiu fechar bem o ciclo e levar ao sucesso o projeto. Acho que a gente chegou com praticamente 3 meses de projeto já tinha lançado. E o HR, onde a gente estava atuando, não tinha feito nada ainda, estava praticamente parado, né? E aí a gente teve o desafio de chegar em setembro com o marco do Go Live em janeiro. Aí foi quando a gente falou, a gente recebeu uma proposta indecente, pô, não tem como, não dá, vai ser difícil. Não, mas vocês podem trabalhar 16 horas por dia que vocês conseguem chegar, lembra? Uhum. Não, vamos tentar. Mas aí o projeto acabou sendo prorrogado, não pelo RH, mas pelos outros módulos, e porque foi um Big Bang de todas as frentes, e aí deu para encaixar certinho, a gente conseguiu entregar nesse novo prazo que foi planejado. Foi um projeto bem legal. Apesar dos desafios, né, das viradas de noite, mas a gente sempre fez e faz o que a gente gosta, né? Então era uma alegria, pra gente era um divertimento o projeto. Eu lembro da gente no Natal, todo mundo pé da vida que não tinha voltado ainda pra São Paulo, né, fazendo o playback. Chegou eu já vi com gorro de Papai Noel. Todo mundo também, velho. Lembra? Era isso. Era muito legal. Se divertia bastante. Isso motivava a gente, né? E a gente sabia que era algo para nós, era o nosso sonho. Então a gente tinha um motivador extra ainda. Quando terminar aqui, é um projeto que a gente vai ter entregue, vai vir para nós, é uma experiência nossa, não só como consultores, mas também como empresa, né? Foi daí. E foi muito interessante, né? Porque agora com tantos anos aí, tantos projetos diretos, né, clientes finais direto ou via parceiro, desde o primeiro a gente conseguiu colocar em prática esses valores que a gente zela até hoje, né? Então, foi desafiador, teve muita discussão, mas no final, tanto parceiro quanto cliente elogiaram, agradeceram muito a gente, né? Porque a gente foi realmente muito parceiros deles para fazer a entrega acontecer, né? E gerar valor, né, para todos ali. Então, ao longo do trajeto é complexo, né? Tem muita troca ali, muito conhecimento que a gente precisa agregar. Mas no fim, quando a gente chega e recebe esse tipo de elogio e tal, e pessoas que até hoje conversam com a gente, tem pessoas desse projeto que chegaram a trabalhar até recentemente com a gente, já são clientes, tem de tudo que é lugar. E quando a gente vê que esses vínculos, né, essas relações ficam tão longevas assim, é sinal de que a gente conseguiu garantir ali um relacionamento, né, com valores bem sólidos que realmente agrega e agregou para todo mundo naquela época e vem agregando até hoje. Então, acho que um pouco da cultura da inteligência, muita cultura da inteligência começou naquele momento e dali para frente a gente sempre seguiu esse modelo e até hoje acho que a gente colhe muito frutos disso. Nesse período eu acompanhava tudo de perto com o Flávio, a gente tinha reuniões 2, 3 vezes por semana, a gente falava sobre encaixe, sobre oportunidade. Eu lembro muito bem de um episódio, Flávio, tem 2 oportunidades. Eu falei, cara, não tem gente, velho. Vamos parar de arrumar oportunidade?
não tem gente. Aí a gente deu uma pisada no freio, né? Aí foi aí que a gente falou, cara, então beleza, vamos estruturar, legal, tudo, vamos fazer um planejamento de quando a gente vai se dedicar 100% ao negócio, e a gente viu que tá ganhando corpo. E logo no começo, né, a gente já começou a formar, então, o Márcio, que é o nosso diretor administrativo, né, foi de fato, o primeiro consultor, ele atuou com a gente, né, e que está até hoje com a gente. Ele tinha uma jornada ainda curta, né, dentro do mundo SAP, e putz, já veio agregando, e o Jonas já veio participar do processo de desenvolvimento técnico dele na época. Logo depois a gente começou a formar trainees. Então, nosso segundo projeto, nosso primeiro projeto na CESAM mesmo, a gente trouxe o Márcio, depois já trouxe o outro Márcio, depois o Júnior, né, o Márcio da IGL, depois o Júnior, para poder formar, né? A gente já contratou, eles estavam terminando eles já foram fazer academia, né? Isso. A gente estava terminando o projeto da Cesar, né? Encaixou certinho no negócio. Eles entraram com um trainee já no projeto seguinte, que foi lá Ah, na sim, Cor. É isso aí. foi lá na Fenesp. No projeto da Cesar, eu lembro muito de eu falando com o Rafa durante a noite também. A gente saía, cabeça cheia, tudo, saía para caminhar na praia para dar uma esfriada, pegava o telefone e ia andando na hora conversando. Tava com o Flávio também. O Jamir me escutava muito Naquela época não tinha Waze, não tinha Google Maps, e o Jonas falava, não, vamos por aqui, que a gente consegue voltar, eu conheço o caminho tranquilo. Quando você olhava, a gente saía, era 6 horas da tarde, quando era quase 11 horas da noite, a gente estava do lado do aeroporto, andando. E agora, como é que volta? Não, vamos por aqui. Um caminho, chegava morto. Mas o Jonas tinha essa capacidade de falar que eu conheço o caminho e você sempre acredita. E a gente sempre dá água dos burros. Olha, acho que a principal dificuldade que a gente teve, que a gente fala que a gente foi maluco, porque a gente era muito júnior em gestão, nós éramos todos consultores, nós não éramos de gestão, né? Então, você abrir um negócio é muito mais gestão do que a parte técnica, depois você aprende isso, né? E mesmo assim, na parte técnica, a gente na época se comparava a pessoas que já tinham 10 anos de experiência, a gente tinha 3, 4 anos de experiência, o Rafa tinha um pouco mais, porque o Rafa tinha sido desenvolvedor antes de ser funcional. Então, a gente tinha até alguns medos de, será que a gente dá conta do que está vindo, sabe? Então a gente teve que estabelecer uma rede de apoio significativa, né? Então, os desafios eles eram de todas as naturezas, técnicos, de gestão, né? E aí a gente teve dentro desses desafios vários, mais ou menos complexos, mas até pela na época, a inexperiência que a gente tinha, às vezes coisas que hoje a gente encara como normais, não, isso é coisa do dia a dia, pra gente às vezes era grande, assim, meu Deus, como é que a gente vai lidar com essa situação? Como é que a gente vai lidar com a situação de falar não, porque tá chegando coisa nova e a gente não dá pra atender, como é que a gente vai... Coisas que depois a gente vê que, né, viram normais no nosso dia a dia, né, mas pelo menos posso falar pra mim, assim, o maior desafio de todos, e eu acho que até hoje é bastante desafiador, mas naquele momento era muito complicado, era você não ter nada construído, que estava saindo do zero, e você ter que convencer pessoas a respeito daquilo que você queria criar, né? Então, convencer pessoas para a gente contratar, convencer clientes, convencer parceiros, né? Então, essa questão de ser confiável, igual eu já vi em população ao Jonas, era sempre uma preocupação muito grande que a gente tinha, da gente conseguir mostrar o nosso caráter, a nossa intenção de fazer as coisas corretas para que a gente pudesse começar a construir. Esse era muito desafiador, porque a gente não tinha nada e estava querendo construir as coisas. Então, a gente vendia era muito ideias complexo. e vendia o nosso nome, vendia a credibilidade. Exato. Uma coisa que eu vejo hoje, né? Sempre aprender com o nosso passado, né? Nos trouxe até aqui. É a confiança, a confiabilidade e a flexibilidade. Porque a gente atravessou por N tipos de problemas. Como a gente não tem um grupo coeso, uma sociedade coesa, a gente estabeleceu uma confiança muito forte, onde a gente sabe o gesto, o olhar, a gente sabe o que está querendo dizer. Uma flexibilidade ao ponto de qualquer tipo de situação, a gente vai se adequando. Então, esses dois pilares eu creio que é o que nos trouxe até aqui.
que nos vai levar a lugares onde a gente imagina estar. Olhando para dentro do projeto, a gente estava lá na linha de frente, né, James? Tudo isso que o Rafa e o Flávio falaram se resume muito no convencimento que a gente tinha que passar para o cliente, para toda a equipe, em relação a essa experiência ainda que não aparentava a gente ter, porque realmente eram 2 moleques na linha de frente do projeto. Então, todos os dias a gente tinha que provar que o que a gente tinha falado em relação ao tempo de entrega, em relação ao que tinha que ser feito, realmente era verdade. Então, algumas vezes com a própria SAP indo até lá, fazendo alguns QAs, etc. E simplesmente terminando esses QAs, o pessoal falando para a alta gestão do projeto, não, realmente eles estavam certos, é isso que eles estão falando mesmo. Então, esse foi um grande desafio para a gente também. A gente nunca se desmotivou por isso, porque a gente sabia que era normal acontecer, né? Tinha consultores com mais de 10 anos no mercado, a gente com menos tempo, mas também conseguindo entregar com a mesma excelência técnica, né? Se a gente pode dizer. Não. Era um estado bonito, uma cidade bacana. A gente se motivava, a gente não ficava triste com qualquer coisa que acontecia no projeto. A gente saía para caminhar, para conversar em restaurantes legais lá também. E a experiência que a gente foi pegando no dia a dia também. A gente aproveitava alguns feriados e ia para praia. Feriados que a gente tinha que trabalhar, mas a gente conseguiu o domingo de folga. Aí eram boas lembranças também que vinham, sabe? Então teve bastante coisa legal. Tem uma lembrança muito boa. E não era normal, assim, um consultor que eu já tinha alguns anos de experiência, né? Tinha 4, 5 anos de experiência. Eu só tinha feito coisa em São Paulo, nunca tinha viajado. E a minha primeira viagem de avião foi indo pro projeto. E, nossa, que desespero. Viagem de avião, todo mundo, você não sabe como é que funciona, né? Então eu tenho uma memória muito boa disso. Depois até enjoei, porque né, eu ia direto pra lá pra gente acompanhar e depois no caminho da inteligência. Isso foi uma memória muito boa que, assim, me dava pelo menos uma sensação, e era engraçado, porque voltava isso até pra dentro de casa, assim, meus pais e tal, assim, pô, que legal, nossa, tá vindo empresa, tá até viajando de avião, sabe? Uma coisa meio assim. E foi muito legal, porque a gente, além do viajar de avião, teve várias experiências ali que a gente vivenciou, né, juntos, tá ali naquele cliente que era fora de São Paulo, e em vários aspectos ali que remetiam a gente, e foi muito grandioso pra gente. Realmente a gente estava decolando, e a gente falava um negócio que era muito legal, assim, né, acho que meio que a gente incorporou isso na época, assim, como é que pode uma empresa inteligente, né, que começou em Vitória, no Espírito Santo, tá errado. Não vai dar errado. A gente está abençoado, a gente vai ser vitorioso e vai dar tudo certo. Então, assim, foi meio que um speech ali que a gente pegou no começo e pelos primeiros anos ajudou muita gente a seguir fortes ali pra gente fazer a função que a gente queria, né? Eu lembro do Jonas, quando a gente começou o projeto, a gente estava sempre com o speech de falar, cara, agora é o primeiro projeto que a gente vai fazer e nós, como inteligência, né? Tipo, a gente tem que mostrar tipo, aquilo que a gente sentia de falta nos outros projetos, que a gente não teria voz, aqui a gente tem voz. Esse dia que a gente achava certo. Exato. E aí a gente conseguiu, cara, o Jonas falou ali que a gente pegava, a gente se divertia, a gente tinha prazer daquilo, porque era uma coisa nossa, né? Era o nosso nome que a gente estava fazendo. Então, para mim, uma das coisas que eu guardo com mais carinho aqui foi essa conquista, né? Da gente poder ter feito, a gente teve a oportunidade de fazer aquilo do jeito que a gente sempre pensou que deveria ser feito, da maneira que deveria ser levado, e a gente nunca se calou, né? A gente sempre foi voz, né? A gente sempre foi presenças em tudo para fazer daquilo que a gente sempre imaginou que era correto. A gente sempre teve responsabilidade com o cliente que nos contratava, era uma consultoria, tinha responsabilidade com o cliente final e tinha uma transparência absurda que por vezes gerava conflito, qual o Jamir ajudava a apaziguar. Então, sempre a nossa essência era colocada em prática. E aí, essa essência que nasceu lá atrás, a gente traz ela até hoje.
Nossa, essa eu lembro, hein? Essa daí foi a seguinte, foi ótima, que deu go live, e desesperadora porque a gente não tinha outra demanda conectada para poder colocar todo mundo para trabalhar. E olha só, né? Não tinha outra demanda conectada, mas tinha demanda para começar em uma semana e meia. Uma semana e meia, 2. E como a gente acabado de ter empresa, de montar a empresa, a gente falou, meu, tem demanda pro dia seguinte. Aí a gente falou, pô, peraí. Aí começamos a quebrar a cabeça. Eu não sabia se torcia pro projeto continuar mais um mês ou pra acabar logo. Mas eles tentaram um pouquinho o Hypercare também, né? Estendeu o mêsinho. Assim, Aí gerou outro problema, porque parte da galera que ficava no Hypercare já estava começando a atuar no outro projeto. E a vida... que assim até hoje. A vida de qualquer consultoria que empreende, a maior parte do tempo é resolução de problemas. Então, a maior parte do tempo você vai estar resolvendo problemas. Isso é ótimo. A gente está na nossa veia. Isso eu acho que é um estoque de coisas que não acaba nunca, né? Então vamos trabalhar para resolvê-las. Mas a sensação era bem essa, assim, muito legal de estar conseguindo concretizar ali a nossa primeira entrega. É engraçado, né? Mas a gente Feliz e preocupado preocupado. porque como é que a gente já dá prosseguimento. No fim deu tudo certo. Daí já emendou num projeto que era inclusive muito maior e a gente já conseguiu começar a formar pessoas e tal. Mas foi, né, foi um alívio com logo ao mesmo tempo a gente preocupados, né? Sim, a gente comemorou 2 vezes, né? A entrega do projeto e a vinda do projeto. E igual também que ainda foi mais uma prova de outra coisa que eu vejo que é uma essência nossa. Sempre está formando, dando oportunidade. Assim como todos aqui éramos trainees, conseguimos nos alocar, a gente sempre dá oportunidade. Tanto que esse segundo projeto também, a gente começou. O primeiro também, a gente também deu início, deu abertura para que outras pessoas também possam iniciar. Então isso sempre fez parte desde os primeiros passos da essência e continua até hoje com as nossas formações de 13 anos, acho que umas 300 pessoas. Vou pegar o número certo. Tem muita gente. O Jamir tá com vontade de chorar. A gente conhece. Pode falar essa palavra. Não, eu não sou mais emotivo. Tudo aquilo que a gente fez lá atrás está valendo a pena, né? Com todos os esforços, todo mundo que a gente trouxe e agregou para ajudar-nos nessa construção, está valendo a pena e nos motiva cada vez mais a continuar nessa caminhada. A força que a gente teve junto lá atrás e a mentalidade nossa, o desejo de querer construir algo maior do que nós, nos motivou a estar aqui e vai motivar a gente. Assim, eu vejo, não sei, eu posso ser sonhador, né, mas com a ajuda dos meus sócios, do Jonas, do Flávio, do Jamir, faz com que eu acorde todo dia motivado para fazer o negócio acontecer. Eu não sei se sozinho ou com outros tipos de pessoas na sociedade que não eles, se eu teria a mesma motivação. Sei que dessa forma está funcionando muito bem e me faz crer que a gente vai atingir nossos objetivos almejados. A gente brinca há um tempo que... Vou até me segurar aqui, que agora até eu fico com vontade de chorar. Mas bem isso, assim. A gente já teve, óbvio, né, alguns altos e baixos, cada um é um indivíduo, passou por coisas na vida pessoalmente, eu acho que a gente conseguiu ir apoiando uns aos outros, né? Porque ele é muito mais complexo do que só a inteligência, né? Mas isso que a gente construiu é muito grande, assim. Como ela falou, a gente consegue ter um entendimento entre nós 4 e hoje é muito difícil a gente olhar, né, para trás e não conseguir comemorar toda essa conquista que a gente teve, né? E o mais interessante, assim, depois de tanta coisa que a gente passou, realmente, o sentimento é que o apetite é o mesmo, assim, da gente fazer o que a gente faz e ir mais longe, assim. Pô, a gente saiu de uma empresa que era, naquele começo, 0 de faturamento, para chegar na validação do tempo, porque muitas empresas morrem antes
2 anos de idade, depois de 5 anos, a gente está indo para 15 anos. Depois de 7 anos, né? É, uma empresa que saiu de zero de faturamento para mais de 50 milhões de reais, que fatura em mais de 20 países, que tem quase 300 pessoas. Foram vários erros, mas pelo menos nos parece que o saldo está positivo do que a gente vem construindo, né? Então, é muito animador a gente olhar para frente, relembrar tudo isso daí. Obrigado, né, acho que pela oportunidade de a gente poder relembrar, porque às vezes é difícil a gente parar para relembrar, né? E esses 15 anos que a gente está ajudando a gente a resgatar algumas coisas nesse sentido. E é muito bom, dá um sentimento muito coração quentinho, assim. Estamos fazendo as coisas que valem a pena, né? A gente é tão diferente. Eu sou palmeirense, o Jonas é corintiano, o Flávio é São Paulino e o Jamir, para não entrar na briga, ele não torce para ninguém. É isso aí. Nenhum. Isso que é engraçado. É engraçado não, né? Isso que é confortante, né? Me deixa alegre, que é, apesar de 15 anos de inteligência, quase 20 anos de relacionamento, você ainda tem esse tipo de relacionamento, onde a gente é um convívio quase que diário. Tá vendo? Jonas avisou. Aí, ó. As pessoas olham pra gente e acham a gente muito parecidos. Eu já ouvi isso várias vezes. Assim. A gente é nos nossos valores. A gente é muito diferente. Mas a gente é muito diferente. O Rafa falou do time, mas a gente gosta de coisas muito diferentes, assim, de hobby, de esporte, né, de, sei lá, até de assistir filme. Tem várias coisas que a gente gosta muito diferente, né? E essa diversidade entre nós quatro, que às vezes não representa uma diversidade em alguns aspectos, né, que hoje é tido como diversidade, mas é uma diversidade de pensamento muito, muito grande, assim, que eu acho que sempre agregou pra gente, porque a gente sempre tem um ponto de vista, uma perspectiva diferente sobre as coisas, de acordo com a experiência de cada um, com a maturidade de cada um que foi construindo, com a história de vida de cada um, então ajuda a gente demais, assim, a construir as coisas de uma forma mais complexa, mais profunda, né? E ajuda a gente a estar onde a gente está hoje, pensando para frente. Lá em 2008, a gente tinha medo, né? A gente tinha dúvida, insegurança. E hoje, a gente respondendo essas dúvidas com essa certeza que a gente tem de ter tomado a decisão correta, sabe? É o que mais me motiva também. Poxa, a gente teve um momento da decisão, apareceu a oportunidade, a gente não teve medo, às vezes um pouquinho irresponsável, mas que faz parte, a gente teve essa coragem de ter apostado, sabe? E isso é muito, nos conforta muito. Às vezes a gente chega um pouquinho de dor de cabeça em casa, poxa, a gente tá deixando de fazer tal coisa por se dedicar tanto tempo a mais ao trabalho, mas valeu a pena, está valendo a pena. Porque é algo que a gente, quando nós lá atrás, conseguiu fazer opção e apostar, falar, vamos pra cima. E mais importante, todo mundo se dedicou muito para isso, muito. Ninguém dedicou pouco, mas foi muita coisa que a gente fez, muita coisa que a gente teve que cuidar e aprender também. O aprendizado que a gente teve nesses últimos 15 anos é algo que a gente vai levar para a vida toda, né? Isso serviu como base para a gente ir aprendendo mais. É engraçado quando a gente resgata essas histórias, que a gente vê que uma coisa que a gente pratica hoje, que vai praticar o resto da vida, é o seguinte: sempre tivemos foco no cliente, no colaborador. Sempre. Então, todas as nossas decisões, desde lá de trás, era para o bem do cliente, por mais que nós não sacrifiquemos, era para o bem do cliente e dos nossos colaboradores. Isso eu acho também é uma essência, assim, que a gente tem que manter isso pro resto da vida da inteligência. Isso é muito perceptível, os clientes falam isso pra gente, os colaboradores falam isso pra gente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente deixou nós mesmos de lado, né? Porque, não, vamos entregar tal projeto, tem que entregar, a gente se comprometeu, a nossa palavra. Sim. E a gente foi lá e entregava. Ajudava os consultores, os colaboradores a entregar também. Ela colocava a mão na massa quando precisava. Hoje não precisa mais, por causa do tamanho e tudo. Hoje a gente já consegue atacar de uma outra forma.
que é o que potencializa a receita, né? Um pouco do que o Flávio falou também. Então, Acho que é uma jornada muito desafiadora. Somos muito corajosos, muito audazes ao longo de todo esse tempo. Estamos sendo, porque a gente continua juntos e tem que continuar por muitos e muitos anos. A gente vê muito mais a gente criando coisas novas juntos do que a gente se distanciando para criar coisas, né? Acho que isso é uma construção de um relacionamento que dá muita satisfação para nós quatro, né? Então, queria muito agradecer e assim, externar que, como o Jamir falou, né, o sentimento que a gente tem ao longo desse tempo se transformou, né? A gente é mais do que amigos, assim, a gente tem hoje um nível de relacionamento, né, que permite a gente entender que a gente está juntos aí para qualquer coisa que a gente vai enfrentar. Nunca sabe o dia de amanhã, né? E a gente já conseguiu se apoiar muito uns nos outros, né, em momentos muito difíceis que cada um passou, e momentos que a gente passou junto na inteligência. Então, muito obrigado e certeza que no coração a gente pode e deve confiar muito uns nos outros. Porque ainda tem muita coisa pela frente. Né? Eu tenho certeza de que nesses 15 anos eu passei a minha vida mais tempo com os três do que com a minha própria família, isso eu tenho certeza absoluta. E agradeço o convívio e o relacionamento com todos eles, com o Jonas, com o Flávio, com o Jamir. A gente estabeleceu uma relação que transcende o CNPJ inteligente. E isso é curioso, porque nós tínhamos uma relação de amizade antes do CNPJ. Porque geralmente as empresas, quando elas são criadas, e aí vem sociedade, seja por meio de aquisição, seja por meio de aporte, cria-se uma amizade depois da criação do CNPJ. Nosso não. Nosso a gente já tinha um relacionamento de amizade e, por incrível que pareça, nesses 15 anos, a amizade continua. Porque a gente vê muitos relacionamentos, sejam no âmbito pessoal, no corporativo, que não se sustentam em muito tempo. E a gente consegue, nesse tempo aí, mesmo com todas as nossas diferenças, a gente tendo uma empresa para manter, a gente consegue manter essa amizade e assim, por vezes obviamente a gente briga, a gente comemora, somos seres humanos, mas a gente tem uma liga que nos mantém com uma amizade forte, que faz com que a gente traga essa benevolência, essa coisa benéfica para dentro da sociedade. Isso eu acho fundamental para o nosso negócio. E em todo relacionamento, quando a gente consegue olhar para o futuro, planejar os próximos anos, a gente sabe que está dando muito certo, que a gente gosta muito, que a gente quer cada vez mais. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Que venham mais 5, mais 10, mais 15 anos. É muito bom estar com vocês, muito bom conviver todos os dias com vocês e que venham muito mais. A gente brinca um com o outro e é uma brincadeira saudável. Então, da mesma forma que a gente brinca respeitosamente aqui dentro, lá fora, se a gente se encontra, por exemplo, é a mesma brincadeira. Brincadeira saudável, que a gente dá risada um do outro, e isso é o que eu acho que é um motivador da gente estar aqui assim, fazer as coisas acontecerem. Então eu agradeço de coração aos três e espero estar de eterno enquanto a inteligência estiver aí crescendo junto com você. A gente sabe que ninguém nessa vida vive sozinho. Temos uma comunidade, né? A gente precisa de outras pessoas. Muitas das grandes mudanças que tiveram na minha vida, elas ocorreram quando eles surgiram na minha vida. Além do trabalho profissional, na vida pessoal, em muitas mudanças da minha família, quando você está mais debilitado, é aquela hora que você fica pensando naquelas pessoas que realmente estão junto de você.
Eles estiveram lá comigo em partida de familiares, em entradas, em conselhos, vários toques, sugestões, orientações, casamentos. Em cada momento eles estavam lá chorando comigo. E até hoje eles estão aqui ainda, numa relação muito maior ainda. Então, eu só posso agradecer pelo trabalho, pela presença e pela vida de vocês na minha vida. Isso aí. Muito bem. Lindo, gente. Ó,